mais clara hoje. A luz está bem focalizada, viu? Bem focalizada, certinha. rapaz. Tá bem no... Essa luz não me deixa me pentear direito, ela ofusca assim no espelho, rapaz. É um negócio horrível. Eu estou chegando lá também, já estou próximo. Eu estou próximo também. Tá. Vamos Você lá? está com quanto? 60 e quanto? 61. Eu estou com 20 anos mais velho que você. Eu sou 20 anos mais velho que você. Falta um pouco para me chegar lá, né? Só mais 20. Somos nós dois só? Somos nós dois só? Por enquanto é, né? Então Você pode fazer a peça? Faço, claro. Vamos lá fechar nossos olhos. Vamos pedir ao nosso irmão Jesus que nos acompanhe durante o nosso estudo da noite de hoje, ampliando nossas mentes, para que possamos absorver bem melhor as informações, as orientações, as instruções passadas pelo nosso irmão Afrânio. Saibamos aproveitar esse estudo do Livro dos Espíritos, que é o início da nossa doutrina, início da doutrina de Jesus, e que nos orienta, nos mostra, através da filosofia, como devemos nos comportar e o que devemos aprender. Jesus amado, nossas mentes e nossos corações puros, de verdade, te pedimos na noite de hoje que envolva todos os nossos irmãos contaminados novamente por este vírus que vem assolando o planeta, a Europa, no próprio Brasil, muitos contaminados, muitas mortes. Senhor. Ajuda esses irmãos, Senhor. Curando-os, auxiliando-os no desencarne, se faça presente junto a Deus. Repetimos também para aqueles irmãos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas listas de prece. Cada um venha receber, Senhor, aquilo que esteja realmente dentro do seu merecimento. Envolva-nos a nós presentes, aqueles que ainda chegarão e aqueles que por algum motivo não poderão chegar a tempo ao nosso estudo. Seja sempre em paz, Senhor. Seja sempre em tranquilidade, seja sempre em harmonia os nossos estudos. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado mesmo. Abençoa-nos a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita saúde, muita luz e muita paz a todos nós. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Elodie. Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Vamos lá. Hoje é o Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a pergunta 455. É isso, Elisa? Para mim é isso. Então eu estou certo. É o resumo teórico de tudo que nós estudamos até agora, da 401, da 400 até a 454, né? Isso. Esse resumo é bastante interessante. É grande, hein? É muito grande. Bem grande. Vai demorar um pouquinho. Bom, então vamos lá. Mas nos interessa muito. Nos interessa muito mesmo. Vamos lá. O dia saiu. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. Hoje nós vamos estudar a pergunta 455, que é um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Podemos? Boa noite, Jorge. Podemos. Boa noite, Jorge. Bom, 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização, porém,
podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um Beleza? é provocado enquanto o outro é espontâneo. Oi, Me ouviu agora? Acho que eu estava sem ouvi. som. Ah, tá. Eu ia falar do primeiro parágrafo. Eu dei uma parada, você não falou nada, eu continuei. Eu falei o negócio que eu estava sem som. Eu mexi aqui no negócio, você me ouviu. Mas você não ouviu os berros, não, Elisa? Eu gritei, Elisa! Mas, olha lá, independe de qualquer causa exterior conhecida. Eu achei interessante isso aí. No momento, nós não conhecemos uma causa exterior, mas eu acho que no futuro, nós vamos ver de onde depende disso aí, da onde vem isso aí. Né? Eu achei mais Sim. legal desse parágrafo aí. Oi. É quando nós já tivermos, é isso que você falou, eu acredito que quando nós já tivermos bastante preparados para entender e receber essa orientação, talvez essa coisa aconteça com mais tranquilidade. Né? É. Bora? Você quer que eu leia de novo o segundo parágrafo? Começa no fogo. O estado que se designa pelo nome sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Já falamos sobre isso bastante, né? Foi. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Então, colocou em duas condições. É mais extraordinário, é uma coisa. Ou mais irracional, é o segundo item. Ele vai explicar isso aí. Eu achei muito legal isso também. E é mais extraordinário, porque ele, né, digamos, passa de um patamar além do natural. Não tem nada a ver, né? Você já voltou aqui bem. Apenas se difere, enquanto um é provocado, o outro não. Quer dizer, não há diferença. Assim, só quer dizer, há essa diferença, quanto ao processo é idêntico, né? Mas aí ele vai colocar aqui o que é que acontece, porque na época dele, né, que havia muito esse estudo, né, hoje já nós não temos muito nas casas espíritas, né, essa atenção a isso, porque mudou-se, né, os tempos mudaram, a mediunidade hoje que nós mais vemos, qual é? São duas, né, psicografia e psicofonia, né? Lá naquela época dos estudos que eles aprofundaram muito, tinha, né, pessoas altamente competentes e com essa sensibilidade, que é o mais interessante, né? Nós vamos ver na Revista Espírita vários casos, né? Vamos ver naqueles livros do Leon Denis, em outros livros também, vários, não, esse médio, sonambulismo, é muito interessante mesmo, né? Gabriel Né? Delane, Gabriel Delane também fala bem disso, né? Tem vários, né? E como nós, né, gostamos de falar muito uma coisa que a gente não entende, devem ter criado lá naquela época isso aí, um é irracional, na outra é extraordinário. Devem ter criado essa pequena confusão aí. Mas vamos lá. Alguém quer comentar? Então vamos, Elisa. Aí ele faz uma outra pergunta. Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os Então aí charlatões, digamos olha só, aí digamos que é para o lado do extraordinário. Agora vamos lá pelo lado do irracional. Os charlatões. os charlatães exploram, dizem, razão
a mais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência... Só uma coisinha, quem vai impedir? Não tem como. Entendeu o que é que foi criado na época? Sistema extraordinário, porque é artificial, porque é induzida, magneticamente induzida, etc., provocado. Mas os charlatões não usam, é irracional, o negócio não presta, não é legal. Isso é o homem. Somos nós. Mas essa diferença só é observada no decorrer da comunicação, né? Pelo que é colocado, né? Mas, de qualquer maneira, já existiu, né? E nós vamos deixar que continue as informações para poder diferenciar se é charlatão ou não. Agora, mas aí, como já foi falado, já teve... Não tem como impedir antes. Agora ele vai falar aqui, quando a ciência, que é o saber. Vamos lá. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica como o sonambulismo natural ou artificial. É um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Está diferente do meu aqui. Quando lá estiver totalmente, terão que conceder direito de cidade. Não. Aqui está escrito assim: quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. O meu está acima do afrânio. Também não tem. Não altera nada. Né? Tudo era mistério, tudo era irracional, racional, certo, errado. Então, até que chega a ciência, né, mostra para o homem e acabou o problema. É isso que o Kardec fala aqui. Contra fatos, não há raciocínio possível. É fato. Não importa, de novo, repete aqui. Não importa se é o natural ou artificial, é um fato. Né? Natural, lá no livro dos médios tem uma passagem de um garoto, todos sabem, né? Ele está sonâmbulo. Então, é isso aqui, ó. Quando estiver totalmente, terão, né, que aceitá-lo sem contestação. E o Kardec, nas pesquisas dele, né, nas avaliações, ele observava bem. Foi o que o Roberto comentou aí há poucos minutos. E esse rapaz, ele disse o seguinte, que o anjo doutor não estava presente, por isso que ele não poderia, né, passar o nome do medicamento. Então, aí a gente vê, né, o caráter do indivíduo, né, que estava lá se propondo. Eu não me lembro, não sei se é 171 no livro dos médiuns, eu não me lembro bem, se você for procurar, você olhar aí, eu não me lembro bem onde é que fica. E, enfim, hoje está muito difícil encontrar esse gênero né? Porque, como ele coloca aqui, o corpo do médium tem que estar organizado para produzir esse fenômeno. O que o mais ou menos aproxima, mais ou menos, não quer dizer que é assim caráter absoluto. Você falou aí há poucos minutos médiuns de psicofonia e de psicografia. O médium de psicofonia, se ele perde a consciência, a lucidez, ele entra no quadro. Mas são raros, né, que perdem a consciência. Mas a grande maioria das vezes, o médium tem consciência do que a entidade está por ele
né, transmitir a informação. Então, não é um sonâmbulo propriamente dito, mas tem essa... Eu nem sei se a palavra recrudescência seria a palavra correta, mas que nos nossos tempos atuais pode existir, por esses mundão afora aí, né? Nós não sabemos. Eu principalmente, estou falando nós porque eu me enquadro aí. Eu não conheço. Mas tem alguns... Deixa eu fechar a janela, está chovendo bem aqui, peraí. Eu vou ali. Vai lá. Eu estou na sala, não estou vendo a chuva. Boa noite para a Consuelo Lourdinha, né? Agora que eu estou vendo vocês aí, que a Lourdinha tinha entrado e saído. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, vamos continuar então. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Nessa palavra que o Jorge deu agora, naquele livro Diretrizes de Segurança, Divaldo fala que a consciência, a inconsciência nos médios, somente 2% dos médios são inconscientes, né? E 98% são conscientes, mas mesmo assim os inconscientes são responsáveis pelas suas atitudes, por aquilo que fala. Que a primeira comunicação vem através do perispírito. No sonambulismo também essa comunicação vem através do perispírito primeiro, não é isso? Sim. Então, claro. Então confirma o que o Jorge falou. Confirma o que o Jorge disse, que primeiro existe uma responsabilidade do médium naquilo que ele fala. Ele disse que pode existir por aí alguns que você tenha uma confiabilidade, mas hoje você não encontra tanto porque a maioria não entra mais nessa fase do sonambulismo, né? Aquela mediunidade natural que a gente sabe que existe, não é isso? De acordo com os tempos, vão sendo as necessidades, né? Talvez essa necessidade aqui precisava mais de ter o ver para crer. Aconteceu muito isso. Igual, cadê os médios de efeitos físicos, aqueles materializações? Nós sabemos que tem Caratinga, sabemos que tem o Frei Luiz e onde mais? Em 2 ou 3 lugares. E antigamente... Né? Fala, João. Eu sou suspeito para falar de mim, mas em alguns gêneros de manifestações, quando a entidade envolve, eu começo a escutar, a perceber. Mas no decorrer da passividade, eu sinto mais a atuação no laríngeo, que é a psicofonia. E depois você vai me pergunta na íntegra, eu não sei lhe dizer o que eu falei. Então, nessa qualidade, né, de médium ostensiva, vou usar ostensivo, porque sonâmbulo eu não sou, se fosse sonâmbulo seria diferente, tá? É o de passividade. Quer dizer, é o que o Roberto comentou. Eu vou usar a palavra recrudescência, tá? Não sei se é a palavra indicada, mas eu perco, né? Não lembro, né, do que rolou na comunicação. Entendi. Mas o perispírito estava lá, né? Sim, a grande preocupação da educação mediúnica é isso aí. A educação mediúnica é justamente se educar, porque nós, na filtragem, atrapalhamos os espíritos. Né? Isso é o capítulo 19 ou 20 do livro dos médicos. Não é isso? Nós atrapalhamos os espíritos. Né? O que nós temos, né? O que nós conhecemos, nós conseguimos atrapalhar as mensagens. Esse é um grande problema nosso. Né? Quer dizer, 2 médicos extensivos. Começou. Fala, Jorge. Eu acho que a incorporação nos domínios da mediunidade, o André, acho que é o Aldo, que é o instrutor lá, comentando a respeito da chamada enxertia.
não é? Comumente, quer dizer, em regra geral, né, nós falamos que a entidade desencarnada, ela não entra no corpo. Mas, lá no Sexo e Destino, o amigo do Afrânio, o Moreirão, né? Gente boa, ó, só chapando. Mas ele intuiu, o outro abriu a brecha, foi lá, tomou o goró, ele amoldou-se ao perispírito e enxertou, né? E como se tivesse realmente adentrado ao veículo. Só que, quer dizer, se for o médium, como no caso da dona Celina, ou é a Celina ou a Eugênia, eu não me lembro o nome, de qual a que perdia, né? A sonâmbula, eu não sei qual era. Eu acho que é a dona Celina. Se não for Celina, é a Eugênia, é a médium, tá? E ela afastava-se... Oi? É a Celina. É a Celina, né? Ela afastava e ajudava o pobre coitado. Tá? Não é o Moreira, mas é o outro, né? Um outro espírito também rebelde. Meu primo? Esse é meu primo. É o seu primo, primo seu, primo da dona da rede. Isso. Brabo pra caramba, né? Vocês estão me fazendo também ficar brincalhão. Pois é. Então, esse realmente perdem, né, a consciência, como no caso dela, como eu disse, existe por aí, deve existir, ainda por aí, esse mundão afora, né? São médios disciplinadíssimos. Dona Celina Tanto que o André Luiz fica injuriado, né? Porque vai deixar logo a melhor médium da mesa receber esse espírito aí, que era brabo pra caramba, né? E o melhor para isso, a melhor para isso mesmo, né? Tem condições, tem capacidade. Quer falar, Consuelo? Quero sim, quero te fazer uma pergunta, Frânio. Dentro da Umbanda e do Candomblé, quando o Exu desce, né, ele bebe. E quando ele vai embora, o médium não está bêbado. O que acontece? É o espírito que bebeu? Não, o médium que bebeu. Só que a essência da bebida e do cigarro, o espírito carrega consigo. É interessante isso aí. É um negócio meio complicado, né? Mas eu já vi acontecer isso. Na minha frente, cara, você bebe e diz, não, vou beber. Bebeu e pá, nada. Eu também já vi muito isso. Né? Porque é difícil, né, você dizer numa hora dessa, você fala assim, não existe, né? Não existe, isso não existe, porque a pessoa às vezes bebe 2, 3 garrafas, né? E quando o espírito vai embora, ela está inteira. O Moreira, que o Jorge falou agora, o espírito incentiva a beber, ele bebe, tal, né? Aí daqui a pouco vem outro espírito também, eu quero também. Incorpora o outro, bebe junto também. Na realidade, está todo mundo ali bebendo, mas porque, veja bem, quando o Ramatiz chama o alcoólatra de caneco vivo, certo? Por quê? Ele, quando está bebendo, ele está servindo um monte. E você vê que, às vezes, a quantidade que ele bebe é tão grande, e ele consegue também, com a ajuda desses espíritos, chegar em casa, né? E se ele bebesse, qualquer pessoa que bebesse talvez a metade ou menos da metade daquilo, cairia, não tem a condição de continuar. Então, os espíritos não vão, entendeu? Eu não sei te explicar qual a parte, né? Então, que é como se o álcool fosse embora, né? Só ficar... A essência, isso. É o álcool mesmo. É o álcool. É mais ou menos isso. A gente vê no cigarro, na bebida e tudo mais. Fumou, tem um monte de companhia. Bebeu, tem um monte de companhia. E as companhias vão deixando aquela pessoa, né, aguentar o máximo possível para que elas possam desfrutar o máximo possível. É isso aí que o Ramatiz gosta de falar naquele livro Fisiologia da Alma, né?
sobre essa questão aí. Bom, essa questão que foi levantada, né? Essa bola que foi levantada, eu ouvi certa feita da mesma procedência da enxertia, porque os médicos, nós todos temos o corpo organizado, né? Para a produção dos fenômenos, não deixa de ser, né? Então, a entidade afim, aquelas que já estão assim, bem afim, elas amoldam-se ao perispírito, né? E atuam bem diretamente aos órgãos. Então, quando a entidade, né, utiliza do álcool ou do tabaco, tá? O nome acho que é simbiose, se eu não me engano, tá? Ela vai exudar todo... essa palavra. Não é isso? Toda o teor alcoólico, o teor, né, do que fica. Mas, ouça o que nós ouvimos e o que nós aprendemos. Haverá lesão no perispírito posterior, tanto do espírito ligado, bem como ao médium, porque ele também, lembre-se o que foi dito, e mesmo acabou o Roberto de colocar isso aí, ou ele leu em algum livro aí alguma coisa, de que em todo gênero de trabalho, modalidade de trabalho, o médium oferecendo o corpo, ele é também um recipiente. Não sei se vocês estão compreendendo entender, tá? Compreendendo entender o que está. Então, ele vai absorver, né, a quantidade do teor alcoólico, se traz prejuízo ao seu fígado, ao seu estômago, ou ao seu laríngeo, aonde for, a sua região gástrica toda, um percentual vai ficar lá. Porque o Emmanuel, no dizer do Emmanuel, o médium precisa evangelizar-se, né? Eu sei que vai trazer mal-estar para a entidade, mas tem entidades do naipe, como a nossa irmã comentou, tá? Que não faz uso do tabaco e nem do álcool. Já está mais consciente da sua obrigação, do seu dever, para não trazer prejuízo a quem eles chamam de burro, que é o médium. O cavalo. O senhor Roberto, o senhor quer comentar que o senhor já... O senhor Roberto aí? Tá sim. Está aberto o fone dele aqui, pelo meu aqui está aberto. Deve estar ouvindo. Bom, então vamos lá. Ele já frequentou, né? Ele sabe um pouquinho também, ou muito, para ensinar a gente. Mas vamos lá. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno no psicológico. É mais do que um fenômeno psicológico, perdão. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberta. Legal, né? Ele vai falar mais aqui embaixo por que isso. Onde a alma se mostra mais descoberta. Porque realmente eu acho que a profissão de psicólogo deve ser muito difícil, principalmente se for um psicólogo, assim, não vou nem falar materialista, não espiritualista. Porque é muito difícil hoje a pessoa, né? Que o próprio Yang, né, já falava, né, ele direto na alma, o problema é da alma. Né? Com as palavras da época dele, mais de 100 anos atrás, né, ele já conseguia colocar isso para a gente. Né? Alguém quer comentar? Consuelo? Dificilmente um psicólogo que faz atendimento clínico não tem algum tipo de
espiritualidade. Mas, Muito difícil, muito difícil. A não ser que ele seja um freudiano radical, mas eu acho que atualmente não tem mais isso, não. E são várias outras, assim como eles falam, ramificações, Várias frações. Né? O cara falou, eu sou do Rogers, eu sou não sei de quem. Várias. A Joana de Anjos passou através do Divaldo, informação que o transpessoal, o psicólogo na área transpessoal, são os que estão dando mais ênfase no estudo dessa área. E estão encontrando, né, através de relatos, inclusive até o cientista, o médico, né, neuro, que ele foi estudar, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele estudando, depois, assim, ele vai no médico patologista, a glândula pineal, ele passou a observar alguma diferença, né, entre certos indivíduos, garotos, jovens, porque a hiperatividade dele, quais eram as consequências, os garotos faleciam, ele abria lá e ia fazer a necrópsia. E lá identificava uma diferenciação na glândula pineal, então caminhando por aí para a gente chegar. Então, tinha outros, quando ele pisava encarnado, ele fazia tomografia ou ressonância e observava algo diferenciado, né? Uma glândula pineal normal. E com os fluxos sanguíneos e os chamados os cristais, em menor quantidade. É o nome de cristal de apatita, em menor quantidade. Mas o que tem uma glândula pineal maior, que é do tamanho do caroço de azeitona, maior, tá? Tem mais quantidade de cristais. Então, essa criatura é como se ele fosse uma antena de celular ou de uma parabólica. Ele é um captador das ondas mentais. Então, hoje, essa fonte de informação está sendo pesquisada, analisada por esses, né, cientistas que estão começando a compreender a natureza de comportamento de algumas pessoas, né, as suas ansiedades, a irritabilidade, as compulsões, enfim. É o progresso. A ciência usamos, né? Entrando nisso tudo aí, né? Eu esqueci o nome do livro da Joana. Bom, vamos lá, Elis. Depois você lembra, Jorge. Olha, seria, se eu mexer aqui, vai sair. Jorge, seria refletindo a alma, não? Não é esse não. Eu tenho aqui no book, mas se eu for mexer aqui, aí eu vou sair de Skype, vou ter que reiniciar. Tá. A biblioteca da Elisa tem também, mas se você não falar o nome, ela não... Eu fiz um trabalho no José Carpinteiro, lá eles estudam a série psicológica de Joana de Anjos. Tá? Eles estavam estudando esse livro antes da pandemia. Então, me deram a página. E caiu essa página. Ela usa muita terminologia para que as pessoas empreendem esforço para desidentificar-se. Ela usa para a terminologia desidentificar da vida da Terra, também das questões óbitos. Enquanto o espírito não desidentificar, o óbito ocorreu no físico, mas o desencarne não. Ela enfatiza isso, também nesse livro. Leve. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos, quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas.
cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Bom, ele está falando isso tudo aí, ele está falando o seguinte, que os fenômenos mediúnicos, podemos falar assim, diferem um do outro. Tá? São fenômenos da alma. É isso? Aí ele vai perguntando, será que eu difiro os efeitos? Sim. Porque cada um, né, tem o seu conhecimento, tem a sua bagagem de viagem, etc. Então, as coisas não vão nunca conseguir obter o mesmo efeito. Depende da evolução, né? Depende da evolução. Não, e do momento, senhor Roberto, veja bem, o senhor é um médico sonambúlico, tá? Eu sou o seu magnetizador. Mas naquele dia que o senhor teve muito aborrecimento, o senhor vai render igual aquele dia que você passou maravilhosamente bem, onde tudo foi flores no caminho? Não. Entendeu bem? Porque o que eu passei, o que eu vivenciei, foi através do corpo físico, mas ele vai influenciar a alma também, né? Vai interferir. A influência vai interferir. Isso vai interferir no comportamento da alma, muito embora quem se abalou, aparentemente, foi o corpo físico, mas o reflexo está na alma, né? Então está aqui embaixo, cumpre julgá-los em si mesmo e não por analogia, não dá para fazer sempre os mesmos efeitos. Pode acontecer. Porque isso aí. E mesmo assim, no dia que o senhor teve um aborrecimento, e outra vez que tiver, pode também ser um outro, né? E pode, de repente, na hora também, o senhor se segurar e conseguir fazer um. Então é um negócio bem complicado, porque é a alma trabalhando, não é o corpo físico. Não é o corpo físico. É o que ele vai falar aqui agora. Ele vai falar nesse parágrafo aqui agora. Vamos lá? A causa é única, mas os efeitos, né, se diferem ao infinito. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, Melissa. De uma causa única se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. Isso. É um atributo da alma, assim como um pensamento também é um atributo da alma. Veja, nós estamos conhecendo atributos da alma. Né? Então, é alguma coisa. E está dentro, conforme aqui, os limites estão dentro da própria alma. E nós sabemos que o ser encarnado, tá, não tem, por estar encarnado, é muito, como é que se fala assim, vamos falar, como é, nós encarnamos, nós ficamos restritos, né, à matéria, nos enchendo de novas informações, de novos aprendizados, novas situações, tem a tendência lá atrás guardada, tudo bem. Né? Nós temos a nossa tendência de outras vidas conosco. Mas num corpo totalmente novo, né? Tudo novo. Então nós vamos agir com isso aí. A alma não. A alma ela presta toda aquela bagagem de acordo com o limite do espírito, a maior liberdade. Quando ela está, né? Já lemos isso lá para trás também, quando ela está livre, de acordo com as condições desse espírito, vai longe. Ou vai ali na esquina apenas. Tá? É por isso que no espiritismo nós somos sempre alertados e incentivados ao estudo, né? Porque pode vir isso vir conosco na encarnação e através do estudo relembrarmos aquilo que já passou por nós. É por isso a necessidade e a importância do estudo, que você quando estuda você relembra muita coisa, né? Automaticamente é relembrado. É verdade. A gente vai se estudando também, né? Também, é o que o Emmanuel fala. Quer ver o que já foi outra vez? Precisa fazer regressão no que o Emmanuel fala, né? Basta nas horas tuas vagas, teus pensamentos, né? Onde você quer. Né? Faz isso aí. Então é isso aí. E isso é a gente o quê? Estudando, né? Se autoconhecendo. Exatamente. É a nossa maior necessidade mesmo, para se combater
nas nossas imperfeições, nossos vícios, nossas paixões, somente conhecendo, né? Senão nós vamos achar que nós sempre somos perfeitos, né? Essa última frase aí é interessante. É. Sonâmbulo vê. Podemos? Podemos. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Onde sua alma possa transportar. Possa aí que é o detalhe, né? Exatamente. Ela não define que a qualquer momento. Né? A alma tem que ter condições, ela tem que poder se transportar, senão... E lá em nosso lar, não sei se nós temos já essa condição, né? Onde pode... Fala, Jorge. O Vicente de Paula, ele tinha essa faculdade. Acontecia com ele. Até o pai dele, ele estava no lugar e ele transportou-se, foi lá. O pai estava sendo acusado, né, pelos padres da igreja, lá alegando que, porque ele recebia lá, era o caixa, vamos dizer assim, da igreja, mas ele não fez a devida anotação na hora de uma auditoria, mais ou menos assim, né? Aí estavam acusando ele. Aí ele transportou-se, como ele soube, não sei. Enfim, é o que ele coloca aqui. O sonâmbulo vê por todos os lugares. É o perispírito, né? Olha aí o perispírito, a faculdade, né, do indivíduo. Isso é inerente ao indivíduo. Como? Não me pergunta, porque eu não sei. É o magnetismo, né, da individualidade. Dizem que o Chico Xavier, se alguém falasse alguma coisa perto dele, ele ouvia, né? Copiava o pensamento do outro. E aí? Me explica isso. Como é que é isso? Bem que eu nunca fui perto dele. Eu não conheço. O livro Dormidos da Mediunidade, ele está lá naquele monte de gente no grupo da prece, né? Ele é a Ambrosina, né? A médium feminina Ambrosina é o Chico Xavier. E ele chega para o mentor Gabriel, que é o Emmanuel, e fala, pô, tem um assassino ali no meio do pessoal aí. Emmanuel, não se preocupa contigo, esquece dele, né? Faz teu trabalho. Mas tinha um cara lá que, olha, só ele olhar, ele já pesquisou o pensamento do cara, e, pô, o cara, quer dizer, já sabia que o cara era assassino. Mas como é que pode? Bateu papo mentalmente com o cara, fez uma pesquisa, jornalista, matou quantos, aonde? Não. Ainda bem que eu não fui lá ver o Chico. Fran, você está comentando, aqui eu estou lembrando, existem muitos delegados de polícia, policial mesmo. O cidadão tem uma percepção, o homem parece ter, esses indivíduos parecem que têm faro. Eles sabem, só em bater o olhar no indivíduo, é como se eles captassem a onda mental do cidadão. Isso é uma recrudescência, não é? Dessa faculdade. Nós estudamos isso sobre aquela coisa, na pergunta 4, 5, foi anterior, não foi? 4, 5, 3, por aí, foi assim. Né, que a pessoa irradia aquilo e geralmente, por exemplo, nesse caso aí, não estou lembrando, nós estudamos, né? É como onde vai é isso, a causa dos pressentimentos, né? Isso mesmo, a presciência da coisa, 8454A. Nós falamos sobre isso, que é aquele lance que o cara, ele ainda brincando, ficou marcado com um X, né? Porque é jogado nele, né, e criado por ele esse magnetismo, e algumas pessoas que têm a alma mais livre, quando o vê, pressente. Pô, aquele cara ali é o caso dos delegados mesmo. Pô, tenho quase certeza que aquilo é um bandido. Geralmente é certo. Nós estudamos a 454A. É isso aí. Eu até brinquei, marcou com X. Ou seja, aí a pessoa que está tem essa condição, aí tem esse pressentimento, essa presciência, conforme está lá na pergunta. É isso aí. Tá? Elisa, você está tão calada hoje que eu estou até... É o sonambulismo. Não.
Você tá aí, senhora Elisa? Eu fechei o microfone porque o lixeiro estava aqui embaixo. Teus amigos, né? Sempre na mesma hora, eles não falham e eles são pontuais. Tá vendo? Isso que é amizade. Vamos lá? No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Pergunta, alguém se lembra? 89. Quer dar uma lidinha nela rápida, Elisa? Só para a gente lembrar? Peraí. Aí vai entender legal isso aí. 89A. Deixa eu ver onde também. Pode ler? Pode. Pode ler? Por mim pode, né? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, quando o sonâmbulo, ou seja, o espírito desprendido do seu corpo, pensa, ele está lá. Aí vem aquela confusão, que é a 89, essa é a 89A. Né? A rapidez que o espírito percorre o espaço. Que aí os espíritos também, para embromar a gente, para a gente esperar a época certa, fala, percorrem com a rapidez do pensamento, a 89, não é isso? Essa questão que eu não entendo, gente, eu falo aqui, mas eu não consigo ainda compreender que o espaço e o tempo é somente para nós, não é como nós pensamos. Presente, passado e futuro, né, foi criado para nós na forma, no corpo físico, nessa dimensão. Aí eu não sei como é lá, ainda não sou superior, falta muito, talvez alguns, né, milênios de milênios pela frente ainda, porque realmente dá um nó na minha cabeça, eu não consigo imaginar essa questão de espaço-tempo. Einstein falou que espaço-tempo é relativo, tudo bem, se não existe espaço, não existe tempo, e vice-versa, mas e aí? Como é que nós viveríamos sem isso? Se um dos maiores, todos os espíritos falam dos maiores, né, assim, parte da misericórdia de Deus, os maiores assim, prêmios que nós temos é um tempo, que é para a gente consertar o que nós já fizemos para trás, né? Besteirada, né? Mas se esse tempo não existe para isso, como é que é isso? Olha, partindo dessa premissa, o Sócrates está certo, tá? Ninguém sabe nada. A Terra está girando em torno dela a uma velocidade de 1.675 km por hora. E em torno do Sol, ela está, em uma hora, uma velocidade de 107.000 km por hora. A luz se propaga no espaço a 300.000 km por segundo. Isso são pesquisas da própria NASA. Então, aí o pessoal fala assim, mas a galáxia de Andrômeda está ali, pertinho e tal, tal. Quantos anos daqui a Andrômeda? A gente não vai chegar lá com uma idade de 80 anos, não chega. Porque em um ano luz, é 9 trilhões, e lá vai 500 bilhões de quilo. E aí? Aproximado. Um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. E aí? Como a gente vai compreender essa questão de tempo? É teoria mesmo. Por isso, você falou do Einstein, é teoria. Então, é complicado, é difícil, nós não sabemos nada. Eu não me atrevo a falar, não. Aí chega um espírito desse tipo, Jesus, o Cristo, né? Ele, quando nós vemos no livro da renúncia, ele também é o governador daquela lá perto de Cisa, onde está Alcione, né? Exatamente. Onde é isso. Então, ele também fala que ele lá em Cocheiro, na constelação de Cocheiro também,
também dirige um planeta. Pô, ele não vai fazer essa viagem no ano. É instantâneo. Né? Então Exatamente. É difícil. E o que é melhor, para embolar a cabeça, tem um filme que eu já falei várias vezes aqui, chamado Contacto, tá? Com a Judy Foster, um filme antigo, mas é interessantíssimo, e ele vai confundir mais ainda a nossa mente. Tá? Então eu aconselho quem quiser ver, tá? O que aconteceu dentro de uma nave maluca que eles criaram, redonda, em 18 minutos, tá? Aconteceu uma vida que foi gravado, de acordo lá com a NASA. Só que, né, então tem a história dos filmes. Tem que ver lá, tem que ver para a gente entender o que o Sócrates falou. Mais alguma coisa? Não, só a única coisa que eu gostaria de falar, a última. Daqui a Cocheira é 42. É 42 anos-luz. Né? É anos-luz, 42 anos-luz. Então você põe 9,5, multiplica por 42 e bota um montão de zeros aí, vê se chega lá. E o pessoal veio um montão de gente de lá para cá. Bom. Aí vê, tem um sistema, estão criando um sistema aí que vem um tal de Nibiru, que é um planeta chupão, porque a gente não tem capacidade de imaginar como é tirado um espírito dessa frequência da Terra e colocado em outra frequência que deve ser parecida com a nossa, como é essa transferência desse espírito. Aí o que é que nós criamos? Naves, planeta chupão, cometa que vai passar e vai sugar, e assim por diante. E nós não temos a capacidade ainda de entender isso, né? Aí ficamos criando sistema e acreditando nesses sistemas. Pode ser verdade, mas pode também não ser. Bom, alguém comenta mais alguma coisa? Alguém está preocupado com o planeta chupão aí? Tá bom, ninguém está. Está todo mundo tranquilo. Beleza? Vamos voltar para a Terra aí, ficar na nossa. Vamos voltar aqui para o nosso livrinho aqui, né? O que é melhor. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Outra coisa interessante está falando aí também, né? Às vezes a gente acorda cansado, né? E de repente foi um trabalho ativo, em que eu não sei nem o que é que nós fizemos, mas que é isso aí, o espírito trabalhou. E de uma certa forma, né? Vai influenciar o corpo físico. Tem como nas reuniões mediúnicas, né? Porque a espiritualidade pede, olha, para repousar, para recompor a energia. E muitos de nós não damos ouvido, aí agasta. Sim, é aconselhável também um certo número máximo de passividade. Passividade, né? 3 vezes no máximo, 2. Até de acordo 3. Também com o tempo que essa passividade durar também pode, né? Isso tudo influencia. Mas aí o indivíduo fica cansado, aí vem a fadiga, né? Que ele está colocando aqui, né? E à noite, porque o trabalho, mas talvez a maioria, não sei se aí conhece, sabem disso. O trabalho mediúnico esse de assistência aos espíritos sofredores, que a gente chama reunião de desobsessão, ocorre também na espiritualidade, tá? E nós somos utilizados pelos dirigentes lá. Só que a gente não vê. Quando a gente acorda cansadão, como você acabou de comentar aí, né? São pertinentes a esse trabalho, nas regiões mais densas onde nós estivemos. Por isso a importância, quanto mais a gente educa, o Roberto acabou de comentar aí, que é o estudo, o médium tem que ir um pouquinho mais, melhorar a sua frequência vibratória, e assim a gente vai conseguindo destocar-se, né, dessas vibrações e mediante o repouso.
os benfeitores amigos já fazem a primeira parte. Mas se nós fizermos a nossa parte, aí nós acordamos cansadão. Quantas pessoas aí acordam cansadas? A beça não tem nada a ver com a área mediúnica, mas foi para farra na ambiência espiritual à noite. Aí alguém não vai entender o que eu falei, né? Fala assim, poxa, eu fui para farra. Foi pro pancadão. É isso aí, vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Nossa, negócio sério. É sério mesmo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque veem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Nós já falamos várias vezes sobre isso, aquela questão que o espírito vê, escuta, é uma sensibilidade global, o nome que tem aquele livro para espírito, o Zimmermann, né? Esqueci o nome do autor, esse aí. Dalmeno Zimmermann. Pois é, ele bota lá, né? Uma das propriedades do espírito é essa sensibilidade global, porque não precisa dos órgãos que nós, né? Os órgãos que nós utilizamos está lá na pergunta 32 do Livro dos Espíritos. Foram criados para aqui, para a vida de encarnado, para as nossas necessidades de encarnado. Né? Foi tipo dividido, né? Olho, ouvido, nariz, né? Olfato, tato, etc. Mas como desencarnado, como espírito, não existe nada disso. A sensibilidade é global. Né? O nome até é bonito que ele colocou, né? Vamos lá, Luiz? Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrico ou no órgão que consideram o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Sim. Eu vou ser honesto para você. Não entendi isso aí. Se reporta ao corpo, ele bota até em letrinha, né? O Kardec, naquela época, Fran, ele não podia falar dos centros de forças. Não tinha como. Tá. Dos chakras. Sim. Esse detalhe aí que ele está colocando. Na região do epigástrico solar. Oi? É isso mesmo, são os chakras, considero o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. São os pontos, isso aí, os chakras. Isso aí, os pontos de ligação mesmo. Pontos de ligações. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria a cuja influência está sujeito. É o que motiva a não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se o sal, nem infalível a clarividência. Não, me perdi. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infabilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Quem sabia, né, como era uma coisa nova, como tudo novo. Se a gente for olhar a própria ida de Kardec, a primeira vez, já havia anos que havia tal dos fenômenos das mesas girantes, etc., das cadeiras que estavam pulinhando, batia o pé no chão. Quer dizer, é novidade, né? O povo gosta e vai explorar, vai brincar. Né? O que ele fala aqui, curiosidade e experimentação. E é até interessante que no Obra quando Kardec está comentando sobre isso, né? Minha iniciação no Espiritismo, ele fala que quando ele não passou aí e fazer perguntas mais inteligentes aos espíritos.
E no dia que ele faltava, não havia, a reunião ficava, né? Porque não tinha uma pessoa para pensar e perguntar. E os outros não pensavam, não se preveniam, né? Ah, também hoje eu quero fazer uma pergunta interessante, vou levar de casa anotada num papel. Mas não, tá, deixa o Kardec perguntar, que ele é mais inteligente e tal. Se acomodavam. E a reunião não era produtiva. Então é isso aí. As reuniões no início e hoje também, né? Infelizmente, às vezes a gente vê alguma coisa que é meio ainda de curiosidade e experimentação, né? Daí o grande motivo que a reunião mediúnica é sempre bom, só pessoas da casa participar, nada de curiosos lá que não entendem junto. Fala, Jorge. Quando a pessoa tem cheia, está adormecido no subconsciente, né? Como ele vê, é uma pessoa qualificada, ele trazia já isso, né, adormecido. E estava bem evidente, né, nele. E por isso que essas pessoas se destacam da grande maioria. Você tira, às vezes, uma pessoa que chega de primeira vez na casa espírita, às vezes ela não tem, né, conhecimento nenhum, aí começa rapidinho a adentrar-se, vai imiscuindo-se, né, ou seja, envolvendo-se no trabalho e vai ganhando mais corpo e se torna, né, uma pessoa assim mais evidente do que alguém mais antigo. Porque isso do próprio, conquista do indivíduo. Não digo imoral, e também não do conhecimento, mas sim, né, ele traz, como jornalista, o jornalista que é um bom editor, redator, ele já traz isso, né? Apesar do estudo e tudo mais, mas ele já tem esse conteúdo dormindo no seu subconsciente. Então, é uma coisa que se necessita, vem à tona. Já está preparado já, né? Já está Organizado, né? mais do que preparado, né? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Já passou até da hora, tá vendo? Não, fala. Quem tiver um pouquinho de interesse de estudo, procurar a questão comentada do Livro dos Espíritos, que tem muita coisa interessante do que foi falado hoje, e ele acrescenta mais alguma coisa. Alguém mais? É que o papo tá bom, já deu a hora, né? Já passou um pouquinho. Tá? Beleza? Gordinha, Consuelo. Vou parar a gravação.